O que é que nos mantém saudáveis e felizes durante a nossa vida? Se quisesse investir agora no seu vosso melhor futuro, onde poria o vosso tempo e a vossa energia? Houve um estudo sobre indivíduos nascidos nos anos 80 e 90, perguntando-lhes quais eram seus objetivos de vida mais importantes. Mais de 80% disseram que, para eles, o importante objetivo de vida era enriquecer. Uns 50% desses mesmos jovens dizem que outro importante objetivo de sua vida era vir a ser famoso. E dizem-nos constantemente para que nos dediquemos ao trabalho, que nos esforcemos e alcancemos mais resultados. Dão-nos a sensação de que são essas coisas que devemos procurar para termos uma boa vida. É quase impossível obter imagem da vida, das escolhas que as pessoas fazem e de como essas escolhas funcionam para elas. Só conhecemos a maior parte da vida humana quando pedimos às pessoas para recordarem o passado. E como sabemos, a retrospectiva é tudo menos rigorosa. Esquecemos muitas coisas do que nos acontece na vida, e por vezes a memória é demasiado criativa. Mas e se pudéssemos observar uma vida inteira à medida que ela decorre no tempo? Se pudéssemos estudar as pessoas desde a altura em que eram adolescentes até chegarem à velhice para vermos o que mantém as pessoas felizes e saudáveis? Bom, isso foi feito. E é conhecido como Estudo do Desenvolvimento Adulto, de Harvard. Ele é talvez o estudo mais prolongado da vida adulta que jamais foi feito. Durante 75 anos, acompanharam a vida de 724 homens, ano após ano, perguntando-lhes pelo trabalho, a vida doméstica, a saúde e, claro, perguntando tudo isso sem saber como é que as suas histórias iam acabar. Estudos como este são extremamente raros. Quase todos os projetos desse tipo acabam ao fim de 10 anos, porque muitas das pessoas abandonam o estudo, ou deixam de haver financiamento para a investigação, ou os investigadores desinteressam-se ou morrem, e ninguém os substitui. Só que, por uma feliz combinação de sorte e de persistência de várias gerações de investigadores, este estudo sobreviveu. Cerca de 60 dos 724 homens ainda estão vivos, e ainda participam do estudo. Só que agora vão-se começar a estudar mais de 2.000 filhos desses homens. Desde 1938, acompanharam a vida de 2 grupos de homens. O primeiro grupo entrou no estudo quando eram finalistas da faculdade de Harvard. Todos eles finalizaram a faculdade durante a Segunda Guerra Mundial e depois a maioria participou na guerra. O segundo grupo que acompanharam foi um grupo de rapazes do bairro mais pobre de Boston. Rapazes que foram escolhidos para o estudo especificamente porque provinham de alguma das famílias mais problemáticas e mais desfavorecidas em Boston dos anos 30. A maior parte vivia em cortiços, muitos deles sem água corrente, quente ou fria. Quando entraram nos estudos, todos esses adolescentes foram entrevistados, foram feitos exames médicos e foram até as casas deles, entrevistando os pais. Depois, esses adolescentes tornaram-se adultos e entraram em todo tipo de vidas. Foram de operários fábricos a advogados, assentadores de tijolos e médicos, e um deles se tornou até presidente dos Estados Unidos. Outros se tornaram alcoólicos, alguns se revelaram esquizofrênicos, alguns também subiram a escada social desde baixo até o topo, outros fizeram o mesmo caminho só que na direção oposta. E se perguntarem para os fundadores desse estudo, eles nunca imaginaram, nem nos seus sonhos mais loucos, que depois de 75 anos, estou a dizer que o estudo continua. De 2 em 2 anos, o pessoal de investigação, paciente e dedicado, ligam para esses homens e perguntam se ainda podem mandar mais um grupo de perguntas para eles. Muitos dos homens de centro de Boston perguntam: por que continua a querer estudar? A minha vida não é nada interessante. Só que os homens de Harvard nunca fizeram essa pergunta. E para obter a imagem mais nítida dessas vidas, não foi limitada a quantidade de questionários. Foi feito entrevistas nas suas salas, obtiveram dos médicos os seus registros de saúde. Foi feito colheita de sangue, também observaram os cérebros deles, falaram com os filhos deles, gravaram em vídeo as conversas deles com as mulheres sobre as suas maiores preocupações. E quando há cerca de uns 10 anos,
anos perguntaram às mulheres se elas queriam se juntarem a eles como um membro de estudo, muitas delas disseram, já não era sem tempo. Então, o que é que aprendemos? Quais são as lições que se tiram das dezenas de milhares de páginas de informações que geraram sobre aquelas vidas? As lições não são sobre riqueza, nem a fama. Também não fala nada sobre trabalhar cada vez mais e mais. A mensagem mais clara que obtivemos desse estudo de 75 anos foi: as boas relações mantêm-nos mais felizes e mais saudáveis. Ponto final. Aprendemos 3 lições sobre as relações. A primeira é que as relações sociais são boas para nós e que a solidão mata. Acontece que as pessoas que têm mais ligações sociais com a família, com os amigos, com a comunidade, são mais felizes. Elas são fisicamente mais saudáveis e vivem mais tempo do que as pessoas que têm menos relações. A experiência da solidão acaba por ser tóxica. As pessoas que são mais isoladas dos outros do que gostariam descobrem que são menos felizes. A sua saúde piora mais depressa na meia-idade. O seu funcionamento cerebral diminui mais cedo e vivem menos tempo do que as pessoas que não se sentem sozinhas. Sabe-se que podemos sentir-nos só numa multidão. Também podemos sentir-nos só em um casamento. Portanto, a segunda lição que aprendemos é que não basta o número de amigos que temos, e não se trata de ter ou não a relação continuada. O que conta é a qualidade das nossas relações íntimas. Acontece que viver no meio de conflitos é muito prejudicial para a saúde. Os casamentos altamente conflituosos, por exemplo, sem grande afeição, revelam-se muito maus para a saúde. Pior talvez do que um divórcio. E viver no meio de relações boas, calorosas, é protetor. Depois de ter se acompanhado os homens até os 80 anos, quiseram voltar a observar a sua meia-idade e ver se poderiam ter previsto quem iria chegar a ter 80 anos feliz, saudável e os que não iriam. Quando foi reunido tudo o que conheciam sobre ele na idade dos 50 anos, não foram o nível de colesterol da meia-idade que anunciaram como iria envelhecer, e sim o grau de satisfação que sentiam nas suas relações. As pessoas que se sentiam mais satisfeitas com as suas relações aos 50 anos foram as mais felizes aos 80 anos. Bom, parece que as relações estreitas nos protegem de alguma forma das dificuldades de envelhecer. Os homens e as mulheres mais felizes disseram aos 80 anos que nos dias em que tinham mais dores físicas, a sua disposição continuavam felizes. Mas as pessoas que tinham as relações infelizes no dia em que sentiam mais dores físicas, isso também era reforçado pelo sofrimento emocional. A terceira grande lição que aprendemos sobre as relações e a nossa saúde é que as relações saudáveis, para além de proteger o nosso corpo, também protege o cérebro. Acontece que ter uma relação bem estabelecida com outras pessoas aos 80 anos é protetora. As pessoas que têm relações em que sentem que podem contar com outras pessoas em altura de necessidade, a memória delas mantém-se mais viva durante mais tempo. As pessoas com relações em que sentem que não pode contar com o outro são as que experimentam um declínio de memória mais precoce. As boas relações não têm que ser sempre fáceis. Algumas pessoas podem discutir dia sim, dia não, mas enquanto sentirem que podem contar um com o outro, quando as coisas aquecem, essas discussões não se fixam nas memórias. Portanto, a mensagem é esta: as relações boas, íntimas, são boas para a saúde e para o bem-estar. E isso é uma sabedoria tão velha. E mesmo assim, por que é tão difícil de obter e tão fácil de ignorar? Bom, nós somos seres humanos. O que gostaríamos mesmo é de uma receita rápida. Qualquer coisa que possamos arranjar que nos dê uma via boa e nos mantenha dessa forma. As relações são conturbadas e complicadas. E o trabalho difícil de lidar com a família e os amigos não é sensual e nem fascinante, mas elas também duram para a vida toda e nunca acabam. As pessoas no estudo de 75 anos que foram as mais felizes quando se reformaram foram as pessoas que trabalharam ativamente para substituir os colegas de trabalho por novos companheiros de ócio. Tal como as pessoas nascidas nos anos 80 ou 90, naquele estudo recente, muitos dos homens, quando chegaram à idade adulta, acreditavam que a fama e a riqueza e as realizações de vulto era tudo o que eles necessitavam para ter uma boa vida. Mas ao longo desses 75 anos, o estudo provou vezes sem conta que as pessoas que se saíram melhor foram as que
vezes se apoiaram nas relações com a família, com os amigos e com a comunidade. Então, o que se passa convosco? Digamos que você tenha 25 anos, ou 40, ou até 60. O que é que pode significar apoiar-se em relações? Ao meu ver, as possibilidades são praticamente ilimitadas. Pode ser uma coisa tão simples como substituir o tempo de tela por tempo com pessoas, ou animar uma relação adormecida, fazendo qualquer coisa nova em conjunto, longos passeios ou saída à noite. Ou contatar aquele membro da família com quem você não fala há anos, porque aquelas brigas de família tão comuns deixam marcas terríveis nas pessoas que guardam rancor. E só para encerrar, eu vou colocar uma citação de Mark Twain. Mais de um século atrás, ele estava se lembrando da sua vida e escreveu isso: "Não há tempo, tão curta é a vida, para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar, e mesmo para isso é só um instante. Assim, uma vida boa se constrói com boas relações." Muito obrigado por este ano, feliz ano novo, até a próxima.